Começando o nosso Pode Ser Humano, nosso podcast, que é do Projeto Humanize, a iniciativa da Best Homenagens, que traz para você temas e conteúdos relacionados com pessoas, com trabalho, com vida, com gente. E para falar disso hoje, a gente tem aqui com a gente a Sandra Gioffi. Muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Vivi. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho a experiência, não é isso? Que delícia, vai ser ótimo. Fica aí que a gente vai falar muita coisa legal. A gente vai falar sobre empreendedorismo, gente. Deu um nó aqui na minha língua, mas vamos lá, vamos falar sobre saúde mental. Muito importante que você fique aí, hein? Então, já dá uma curtida, se inscreve no canal, por favor, que ajuda muito a gente. Vamos lá, Sandra. A Sandra é uma psicóloga de formação, né, Sandra? Isso. Ela desenvolveu uma carreira em 2 dimensões, muito importantes pra gente, hein? Organização, né? Organizacional e consultoria. Ela é palestrante com temas ligados à liderança, cultura organizacional e recursos humanos. Ela é conselheira de diversas ONGs, a gente vai falar aqui sobre isso, fica ligado. Ela é diretora da BRH e ela é CEO do Trampo e fundadora do Benice. Não sei nem por onde eu começo. Onde você quiser, Vivi, vamos lá. O que você quer começar falando? A gente pode. Eu tô super curiosa para saber o que é o trampo, né? Ah, legal. Se você, eu começaria por aqui, mas você Vamos me lá. conta. Bom, o Trampo é uma startup de impacto social que eu e alguns amigos colocamos de pé, especificamente esse ano, agora em fevereiro, e que se caracteriza por ter o headhunter da favela. Então, como a história de RH, né, Vivi, a gente via a dificuldade na pele das empresas buscarem diversidade, principalmente ligado à raça, né? Então, e também o etarismo e etc e tal, só que a queixa é que as empresas não achavam esse talento diverso com qualificação, com formação. E eu, como você já sabe, trabalho com ONG há muito tempo, então 7 anos eu trabalho com ONGs, o Cores do Mará, o Gerando Falcões, o Recomeçar, então são ONGs em territórios e ações diferentes, então o terceiro setor. E nessa minha interação com as ONGs, eu sempre conheci muita gente muito capacitada, competente, que coloca a gente no chinelo, com todo o seu expertise, e eu comecei a ficar incomodada de não achar esse diverso também para a organização. E a ideia foi que a gente estava procurando no lugar errado. Então, esse talento está escondido dentro da favela ou periferia. Por isso, o headhunter da favela. Por isso, o Trampo é Seu, que é uma startup que contrata pessoas dentro da comunidade, qualquer pessoa, prepara essa pessoa para caçar talento, o olheiro, né, que a gente vê muito no futebol, e procurar para a gente, dentro daquela realidade, pessoas que a gente possa apresentar para as empresas. E aí suprir essa demanda de diversidade, né? Eu não sei se você está familiarizada com o tema diversidade na organização, mas as pessoas ou empresas buscam não só por uma questão, às vezes, de cota ou de representatividade, mas porque a diversidade traz um mindset diferente e aí ajuda na inovação. Né? Então, esse é o Trampo é Seu, que é aí, para mim, o meu xodó, e eu estou full time dedicada a essa iniciativa. Nossa, achei incrível, mas me conta um pouco mais, então. Então, você vai até essas... Como é que funciona isso? Você vai até a comunidade, a favela, e aí lá você capacita profissionais, pessoas, e como é que você acha essas pessoas para você capacitar? Como é que é esse trabalho? Na verdade, a gente está muito no início, a gente começou em fevereiro, e como começou? A partir da ideia, eu conversei com as ONGs que eu já conhecia, falei, tem alguém para me indicar para ser um recrutador, um headhunter? E a primeira comunidade, o ONG que me ajudou, foi o Vozes da Periferia, do Cezinha Gouveia, que é o CEO ou líder social, que fica ali em Vila Prudente, e que também pertence à rede Gerando Falcões, que eu sou conselheira. E aí o Cezinha me indicou a Cássia, que é uma assistente social, por exemplo, que trabalhava com ele como voluntária no Vozes. E a Cássia é um talento fantástico. Então, a gente convidou a Cássia para trabalhar com a gente paga um fixo, mais um variável, num horário que ela concilia com outras iniciativas que ela tem, até outro trabalho. E a gente treinou a Cássia para buscar talentos ali na Vila Prudente, Sapopemba, que é a região que ela está inserida. Com a Cássia, a gente foi aprendendo e contratamos outras pessoas em outras comunidades, inclusive jovens aprendizes, na Zona Sul,
no Capão Redondo, em outras realidades, para que a gente pudesse começar a ter mais capilaridade. E aí estamos treinando e fazendo, e está super funcionando essa iniciativa. Incrível. E que competências que se procura, Sandra? Tá. A primeira competência que a gente precisa é relacionamento. Essa pessoa precisa navegar naquele ambiente, precisa entrar em qualquer espaço e ter uma fluência de comunicação com as pessoas que moram ali. Então, essa importante linguagem que ela pertença àquele lugar também? É fundamental, Vivi, porque aí ela tem uma aceitação maior, sim, ela sabe da linguagem, ela conhece as pessoas que conectam ela com outras pessoas. Então, esse é o pré-requisito, tem que estar dentro daquela realidade. E o que normalmente as empresas demandam para vocês que vocês estão procurando ali dentro desses lugares, da comunidade, da favela? A demanda é enorme, né? Então, por exemplo, no meu caso, com o Trampo é Seu, a gente busca pessoas graduadas ou graduandos. Então, são jovens que estão estudando aí o curso superior ou que já se formaram. E aí também tem pessoas mais velhas ou experientes há mais tempo como eu, né? Pessoas jovens, mas com muita experiência, sim, né? Então, claro, o etarismo é uma coisa importante também hoje. Então, as empresas estão buscando muito a diversidade de raça, a diversidade de modelo mental, a diversidade etária. Então, todo o seu leque de diversidade para as organizações. E aí, por uma questão social do nosso país, principalmente quando a gente fala de raça, essa população, esse público está focado ou localizado nas regiões de baixa renda. Então, tipo favela ou comunidade. Então, é muito mais fácil achar pessoa preta dentro da comunidade. Isso é um fato. Isso é um fato, por uma questão social. Então, o nosso foco no Trampo é buscar vulnerabilidade social. É isso que a gente busca. Se é preto, se é branco, se é ruivo, se é jovem ou mais experiente, a gente não tem nenhuma preferência ou preconceito, pelo contrário. Quanto mais vier no combo, né? Às vezes eu achei, por exemplo, um advogado preto falando inglês e francês, com a OAB na mão, sem trabalho. E o que acontece? Por que essa pessoa está sem trabalho, Sandra? Exatamente o ponto que eu estou aprendendo, Vivi, é que essa pessoa ela não se sente incluída na nossa sociedade. Então, ela não consegue acessar hoje as plataformas digitais ou se candidatar a uma vaga, por exemplo, no LinkedIn, porque ela não se acha capaz. Ela nem procura, ela nem tem a conta. Ela nem sabe, ela não sabe que ela não sabe, né? Tem uma pessoa instruída, né? Um advogado formado com OAB, não é fácil passar e conseguir sua OAB. Nós sabemos. Então, ela se sente excluída, então eu preciso ir até ela. Ela não vem até mim. E quando a gente consegue encontrá-la e também conecta ela com a empresa, a gente faz um processo seletivo, né? Um processo de seleção, a gente prepara ela para a entrevista também com a empresa, você percebe a vulnerabilidade ali social, que é muito maior que a econômica, é a exclusão social. Então, a gente prepara essa pessoa para que ela possa participar do processo e competir com outras pessoas num processo seletivo, ou seja, não é nada que tire o mérito da pessoa, pelo contrário. Isso é tão importante, né? Traz um holofote. Não está sendo um favor que a empresa está fazendo para você. Você tem um histórico, um currículo, exato, você tem o seu lado profissional e é isso que está sendo levado ali. Exato. Não é um favor que a empresa está te fazendo. Não. Quando você olha no IBGE, você vê que hoje, nas comunidades, as famílias que não têm emprego sobrevivem, acho que sobrevivem mesmo, sim, com uma renda mensal aí em torno de R$400 a família. Quando você olha as pessoas que estão empregadas, você vê que elas convivem ali, sobrevivem com R$800 a renda familiar. E você sabe que a família dentro de uma comunidade, ela está entre 4 a 7 pessoas em cada casa. Então, assim, a subvida, né? Viver hoje, o que você compra com R$800 no mês para 5 pessoas? Então, a vulnerabilidade social, ela te coloca num patamar onde você não se sente com direitos, onde você não tem informação, onde você não tem acesso a nada nesse país. Então, é fundamental que a gente faça essa busca dentro das comunidades. E aí, o Trampo, ele está, além de conectando a empresa com esse talento escondido que a gente fala, a gente também está gerando renda dentro da comunidade através do Headhunter. Então, esse caça-talento como a Cássia, como a Dijúnia, como a Cibele e outras que eu tenho, hoje a gente tem 5 dentro da nossa organização, né, da nossa startup, ele já tem uma renda de partida só por estar trabalhando com Trampo.
fora o propósito, porque eles sabem na pele o que é isso. Com certeza. E trazem essa conexão para a gente. Então, eu já amei essa iniciativa, porque eu já imaginei que agora a gente parece que a impressão que eu tenho quando você fala é que colocamos olhos, né? Tem o óculos agora. Isso. E essas pessoas estão sendo esse óculos. Agora, as organizações, elas te demandam algum tipo de profissional ou elas falam, olha, procura o que você tem, porque dá para fazer essa escolha, ainda não dá, porque eu sei que vocês começaram há pouco tempo, né? Eu não sei se você já tem um banco. Como é que funciona isso? Legal, Vivi. A gente já tem um banco, tá? Um banco que está cada vez mais robusto, através de pessoas que estão começando a conhecer a gente. A gente, às vezes, faz eventos também dentro de uma periferia ou de uma favela, combinado ali com alguns órgãos ou ONGs. Mas, na verdade, as empresas têm alguns perfis e elas demandam para a gente. Então, empresas que já fizeram parceria com o Trump. Tá. Contudo, por exemplo, vamos falar dessa vaga de advogado, por exemplo. Contudo, o perfil ainda é aquele perfil muito rebuscado. E uma coisa que eu deixo bem claro com o meu parceiro da empresa é que se ele quiser, por exemplo, um profissional de faculdade de primeira linha, a gente não pode ajudá-lo. Então, eu já declino aí. Se ele tiver muita exigência de formação, eu também não consigo ajudá-lo. Então, são pessoas que, sim, batalharam, realizaram o seu sonho fazendo uma faculdade, mas é uma faculdade diferente daquela que a gente está acostumado a ver na Faria Lima, né? Os profissionais daquela região são pessoas altamente qualificadas em universidade de ponta. Não é isso que a gente tem. Mas, em compensação, esse profissional, o talento escondido, ele tem uma gama de soft skills, uma gama de competências emocionais que você também não tem na Faria Lima. Porque são pessoas que foram desenvolvidas quanto ser humano numa realidade de escassez, numa realidade de exclusão. Então, a empatia, a comunicação, a gentileza, a criatividade e inovação, né? Porque você tem se virar. Com R$400, você tem que dar um jeito. E olha, que jeito. Exato. Você conviver numa casa, né, que é menor que o banheiro da empresa, com outras pessoas, também tem essa questão do respeito ao espaço. Então, são pessoas muito desenvolvidas do ponto de vista de competências emocionais e que, by the way, o Fórum Econômico Mundial traz já recorrentemente há 5 anos, que as competências mais valiosas do nosso século são competências emocionais. Então, a gente acaba trazendo esse balanço, esse equilíbrio de que a formação básica não é a melhor, mas, em compensação, a competência emocional, né, que a gente fala tanto, é muito mais trabalhada ou forte por causa da realidade. Então, a gente traz essa ponderação para as empresas. É uma mudança de mindset para a empresa também. Mudança, excelente esse ponto seu. É uma mudança de mindset fundamental para a empresa, né? Porque esse novo profissional, quando está dentro dessa organização, ele muda esse ambiente. Né? Ele desenvolve também nas pessoas, promove um novo olhar e ele também se fortalece. É importante isso que você falou agora, Sandra. Eu fiquei pensando aqui, né? Quando ele vem para a organização. Vamos imaginar que é uma organização na Faria Lima. E a gente começou falando sobre inclusão e pertencimento. Como que é essa integração do profissional, desse profissional que está vindo da favela para uma empresa dessa? Não é fácil. Tá? Isso é um ponto que a gente se preocupa bastante, trabalha bastante com o RH dessas empresas parceiras. Porque normalmente talvez a pessoa não tenha nem roupa para ir, não sei como é que fica. Hoje tem parceiros aí, ONGs, que trabalham até ajudando nisso e a gente também ajuda eles em algumas dicas. Mas o problema maior é que a realidade dele é muito diferente. Quando você está numa organização, e eu sei porque eu entrei numa organização quando eu estava na minha carreira, que era uma consultoria internacional como a Accenture, e eu vim do subúrbio do Rio, né? Então, eu não morava na favela, mas eu vim do subúrbio do Rio, que é outra realidade. E aí você começa a ter relacionamento ali com seus pares e você vai vendo que um sempre vai à Europa 2 vezes por ano, o outro se formou, fala 5 idiomas. Então, você começa a ver que o final de semana, inclusive, dessa pessoa é diferente do seu. Sim. E aí você não tem assunto. Você vai falar sobre o quê? Como é que você vai contar o seu final de semana? Então, já começa aí que a necessidade do ser humano, eu falando de neurociência, né, que é inclusão para se sentir protegido, né? Sim. Então, nós temos necessidade porque na época das cavernas, quem não fazia parte de grupo tinha mais chance de morrer devorado por um animal.
Então, quando você não está se sentindo incluído, você se sente mais vulnerável ainda. E a inclusão, ela começa na comunicação. Ela começa no que a gente está discutindo, no idioma que a gente fala, no vocabulário. Então, essa inclusão desse talento escondido na organização é muito difícil porque ele tem um final de semana diferente, ele tem uma vida diferente, ele conhece outras coisas, que às vezes é o tiroteio, às vezes é o tráfico, às vezes é a mãe dele que apanhou do marido. Não que isso tenha só numa classe social baixa, não, sem dúvida, mas que é muito mais evidente naquele dia a dia. Então, exige do RH e da empresa um esforço muito grande de se interessar genuinamente por outras realidades. E até de desenvolver seus líderes para que façam esse trabalho de inclusão de uma forma muito mais forte, intencional. Por quê? Porque esse profissional tem que dar certo. E, às vezes, ele não dá certo, não porque ele não tem competência, mas é porque ele ainda não se sente pertencendo àquela realidade. Sim, e você falando, eu fico tentando imaginar como que a empresa, na verdade é uma nova linguagem que a empresa precisa incluir, precisa trazer, precisa abrir talvez canais de escuta. O que mais você sugere de forma prática para que a empresa faça, para a gente até atrair, né? Você está falando da sua startup, mas para a gente atrair a diversidade, as pessoas diferentes que pensam diferente, a gente também vai ter que pensar diferente e agir diferente na empresa. Como fazer isso, talvez, de algumas formas práticas? Tem um processo que é inerente, que é treinar esses executivos, sensibilizá-los, porque quando a gente está aqui falando, eu e você, a gente se conheceu hoje. Você não sabe a minha história, eu não sei a sua história. Eu posso tocar em temas, às vezes, que para você são tabus, ou que você, na tua cultura da sua família, não são bem recebidos. Então, você ter um desenvolvimento quanto líder, para ter mais empatia, ou para respeitar mais a Vivi como pessoa e se interessar por ela, né, pela história dela, já ajuda na receptividade e acolhimento desses profissionais. Mas é claro que a gente precisa sair da nossa bolha, e o RH pode ajudar nisso. E sair da nossa bolha vai até você atuar numa ONG como voluntário, e aí onde você desenvolve várias competências. Eu tenho essa experiência, por exemplo. Eu mudei muito depois que comecei a trabalhar com ONGs, porque eu estava por uma história de ascensão profissional numa consultoria internacional. Então, tinha um outro tipo de relacionamento, digamos assim. E aí, quando você começa a visitar a comunidade, começa a entender a realidade, a conhecer outras pessoas, você começa a perceber que o mundo é muito mais do que aquela história da empresa. Então, treinar as pessoas, levá-las para um evento de voluntariado, realmente trazer esse novo talento, também com um programa Cuidado de Inclusão, com mentorias, inclusive, dentro da empresa, ou seja, alguém dentro da empresa é responsável pela Sandra. Quem que vai cuidar dela? Quem vai ser o anjo ou tutor dela aqui dentro? E isso é uma ação que é uma ação simples, sem dinheiro, né? Não custa dinheiro, mas que ajuda tanto a Sandra quanto o chefe dela, o tutor dela, a se desenvolverem e se conectarem. E isso ajuda, inclusive, a aumentar a performance organizacional. Isso impacta na operação e no resultado. Então, você está me dizendo que a cooperação também, entre duas pessoas diferentes, trazem impacto no resultado. Exatamente. Mas não é fácil assim, né, Vivi? Porque, por mais que as empresas queiram, no discurso, no plano estratégico, na ação do RH, inclusive, no dia a dia, esse gestor também, ele é muito cobrado pelo resultado. Sim. Então, quando tem a Sandra e a Vivi é mais preparada, vai dar menos trabalho, inconscientemente, esse gestor prefere a Vivi. Porque ele não tem tempo de desenvolver a Sandra. E a Sandra precisa de desenvolvimento. Sim. Ela precisa aprender outras coisas que a organização precisa, exige, e ela não tem. Então, ainda tem aqui um trabalho que a gente vem vivenciando, vem fazendo, para que esse gestor entenda o que ele vai ganhar daqui a pouco, e não agora. Então, você tem que desenvolver uma visão de médio a longo prazo, e não de curto prazo. Exatamente. Curto prazo pode ser que ele fale, não vai me resolver essa pessoa aqui. E, na verdade, ela vai te resolver, mas a médio e longo prazo. Exatamente. O que todo investidor, na verdade, pensa, quando ele faz um investimento, é sempre a médio e longo prazo, né? Exatamente. Então, tem um caminho mais curto, mas tem o melhor caminho, né? Um caminho mais perene, sustentável.
Mas a gente está aí tentando, nessa jornada, reeducar as organizações, com muito apoio do RH, com muito apoio de alguns executivos ou líderes, que aí tem uma visão diferenciada, mas nem toda empresa está no mesmo nível de desenvolvimento cultural e social. Então, a gente também precisa, na verdade, mexer na cultura da empresa. Precisa. Na verdade, não é vamos trazer para... Opa, acabamos de assistir aqui o podcast, vamos falar com ela, vamos começar a trazer para dentro. Não vai resolver. Não vai resolver. Aliás, vai arrumar uma confusão. Tem que começar pela cultura. Tem que começar pela cultura, que é preparando as pessoas que estão ali para receberem o novo, para realmente gostarem de ter pessoas diferentes no seu time e entenderem o quanto isso é valioso. Eu vivenciei isso muito na pele, né? Talvez pela minha história, também porque eu tive o prazer de trabalhar com muita gente diferente na consultoria. Consultoria, assim. Hoje eu estou em um projeto, eu tenho um chefe. Daqui a 2 meses eu termino esse projeto, eu tenho um outro chefe em outro projeto. Então, você aprender a se adaptar a esses estilos te dá também uma envergadura, uma musculatura para sobreviver em qualquer ambiente e ter adaptabilidade, que volta ao tema que eu falei do Fórum Econômico Mundial, que uma dessas competências que o mercado cada vez mais vai exigir é a adaptabilidade, ou seja, eu posso não ter experiência de falar com você aqui nesse microfone, mas eu vou ter menor resistência a ele que talvez uma outra pessoa. Por quê? Porque eu estou sempre investindo em ter uma curva de aprendizado menor pela adaptabilidade. Interessante. Agora, no início você falou também que o que vocês estão buscando nas favelas é o pessoal que está estudando, que está fazendo uma formação ou que já está formado. Então, isso, de alguma forma, valoriza o sacrifício que as pessoas têm feito, mesmo não tendo sido olhados até hoje, né? Assim, algumas iniciativas, a gente sabe que temos iniciativas para isso, tem a ONG Gerando Falcões, que você falou mesmo, que é uma iniciativa incrível, e as outras aqui, a sua também, mas valida um pouco o sacrifício que as pessoas estão fazendo dentro desses lugares, que muitas vezes, assim, é difícil para mim imaginar uma vida com 400, 800 reais que seja, e ainda assim estudar, e ainda assim manter essa família e conseguir... quantas vezes a gente... E vira história, é triste, mas vira notícia, a pessoa que consegue estudar e vira repórter de fim de semana, aquela história imensa que a pessoa se formou depois de estudar com luz de vela. É triste, ainda é pouco ainda que a gente tem, né? Verdade. Você deu um exemplo de talvez voluntariado, mas o que eu, dentro das empresas, que é também nosso público aqui, posso começar a fazer a partir de agora para olhar também essas pessoas? Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para olhar essas pessoas é olhar quem trabalha na sua casa. Isso eu aprendi com o Júnior do Afro Reggae, numa palestra que eu assisti dele, nossa, acho que tem quase 20 anos. E eu fiz uma pergunta na época que eu estava numa realidade diferente, né, nessa consultoria, e eu falei, mas como é que a gente pode ajudar o social? Ele falou, ajuda quem está trabalhando na sua casa. Você sabe onde essa pessoa mora? Você sabe como é que ela chega na sua casa para trabalhar? Você sabe o que ela come, como ela dorme? Eu chego a me arrepiar. Não, eu também fico até emocionada. Eu também. E é um olhar curto que a gente pode começar a fazer a partir de agora que você está falando. Exato. Eu não preciso ir para a favela fazer voluntariado. Se quiser, ótimo ir com uma ONG. Isso é excelente. Faço. Mas no nosso lado tem esse público. E às vezes a gente está no nosso carro na Faria Lima, a gente não olha quem está no ônibus. Quem está no ponto de ônibus ali. Então, assim, a gente está falando de uma realidade tão distante, mas que está dentro do nosso dia a dia. Essas pessoas, às vezes, são invisíveis, porque a gente os torna invisíveis. O ser humano gosta de olhar coisas bonitas, né? Então, a gente vai para o shopping para olhar as lojas, a gente gosta de olhar as pessoas na internet que são lindas, os influencers, mas a gente acaba se desconectando e buscando, como nas redes sociais, só os likes de coisas boas, e as coisas que são difíceis e as realidades que a gente tem no nosso país, a gente não vê. E aí tem a sua pergunta muito voltada para as pessoas que se formaram dentro da periferia, como é que é essa dificuldade. Só um disclaimer aqui, que o Trampo não é uma ONG, o Trampo é uma empresa. Ok, perdão. Ela é uma startup de impacto social. Tá? Então, a gente é uma empresa Trabalha que com cobra social. o serviço dos parceiros, mas o nosso impacto é social. Essas pessoas eu tenho visto muito na realidade, na experiência do Trampo, é que às vezes você tem um que se formou naquela história da família, de várias gerações. Então, são pessoas que têm um sonho de ser advogado, de ser um enfermeiro, de ser o administrador.
Quando ele toma a frente desse sonho, se matricula, vai estudar, a família fala, olha, mas isso é besteira. Na nossa história não tem ninguém advogado. Para que você vai fazer isso? E é muito essa geração agora, essa geração Z que está passando por isso, né? Os de 30 a mais, né? Exato. Que os que são os primeiros formados de uma família. Os primeiros formados em toda a história daquela família. E aí, quando ele começa a estudar, é muito difícil, porque ele estuda à noite, trabalha em outro emprego, às vezes um emprego mais operacional. Então, ele é garçom, ele é jardineiro, ele é boy, ele trabalha no iFood fazendo entregas, né? Que é uma empresa até informal, um emprego informal. Não tem nada demais. Ótimo. Mas ele não consegue estagiar. Porque ou ele põe comida na mesa ou ele vai fazer estágio. E aí, quando ele não consegue estagiar, ele não consegue oportunidade na empresa porque ele não tem um pingo de experiência na função. E é onde a gente sente a primeira dor aqui no trampo, que é levar essas pessoas para a organização sem experiência. Tem o caso do Daniel, posso contar aqui? Por favor, eu adoro cases, conte vários. O Daniel também é um caso emocionante, que é um enfermeiro que a gente encontrou pelo trampo, que trabalhava como faxineiro na Santa Casa, aqui em São Paulo. E ele era faxineiro e ele começou a se apaixonar pela enfermagem e ele não tinha o fundamental. Ele começou a fazer supletivo e em 8 anos ele chegou na formatura de enfermeiro. E o Daniel, quando a gente conheceu ele estava trabalhando como funileiro. Ele tinha uma renda de R$ 1.400 mensais, que era ótima como funileiro, para ele, para a esposa e 2 filhas. Tá? Hoje o Daniel ganha assim, quase 4 vezes o que ele ganha como enfermeiro numa empresa parceira nossa, fora o plano de saúde, que para ele é o mais importante, para ele, para as filhas dele, para a esposa. Para o Daniel, que lá batalhou para se formar à noite, numa precariedade danada, que foi muito difícil, não tinha dinheiro às vezes para comer, né? Sair do trabalho e ir para a faculdade, esse emprego não é um emprego. É uma oportunidade de mudar a vida das próximas gerações, Sim. das filhas dele. As filhas do Daniel, elas têm hoje um plano de saúde. As filhas do Daniel têm uma condição diferente para estudar. Então, quando a gente conversa com o Daniel e vê por que ele entrou na enfermagem, é porque ele achava lindo ver os enfermeiros na Santa Casa. Mas ninguém da família dele achava que esse sonho iria funcionar, né? Iria dar certo. Então, ali você tem quase 90% da tua companhia na comunidade falando, não faz isso, que você está gastando dinheiro e esforço. Sem dúvida. Porque é o que eles aprenderam. E tem ali 10% falando, vai, Daniel, estuda, não desista. Porque, infelizmente, a gente não tem hoje, na sociedade, grandes incentivos para estudar. E as pessoas precisam trabalhar para comer. Então, essa vida, né, essa dualidade, essa até ambivalência, né, de desisto ou persisto, é muito complicado. E a persistência, eu acho que vem de também persistir a viver numa condição socioeconômica muito complicada. Sem dúvida. Você falou, né, sobre a importância da educação, e isso é inquestionável, a importância da educação. No entanto, educação sem oportunidade também não vai resolver. Então, na verdade, você teve essa visão de entender que eles têm a educação, mas eles não têm oportunidade. Exato. Né? E isso me traz também um outro lado, Sandra, que é o lado de olhar o social como um negócio. Sim. Que também é uma coisa que a gente, além de precisa, acho que é o S do ESG, né? Exatamente. Que a gente tem aqui falado um pouco do ESG, cada programa. Acho que o S, em algum momento, ele não ficou tão importante em outros programas, então acho que hoje a gente paga a nossa dívida com o S do social, do ESG. Agora, tem um lugar aí que é um negócio também, que é importante, que gera lucro, e claro, e lucro muda a vida, e lucro ajuda pessoas, e não tem nada de errado nisso. Não tem. Como é que as pessoas que estão assistindo aqui também, que falam, puxa, que ideia bacana dela, nossa, pensei nisso, como que dá para operacionalizar isso, como é que isso pode virar uma verdade na vida das pessoas, uma oportunidade, e assim por diante. Nossa, excelente ponto que você trouxe, principalmente falando do ESG, que ainda é só uma letrinha, tá, o S. Ainda não é uma coisa tão consistente, mas as organizações estão querendo rever. É que às vezes elas não sabem por onde começar, né?
Então, quando a gente fala do S, a gente tem que ter em mente que a organização, não só pelo papel dela ou pela preocupação com os investidores, ela vai investir no social. É que muitas das vezes, quando ela impacta no social, ela melhora a oportunidade do negócio dela também se desenvolver. Muitas empresas, quando a gente fala de empresas, por exemplo, de bens de consumo, elas vendem o produto para todas as classes. Quanto mais eu tiver um poder aquisitivo que possa consumir do meu produto, melhor. Então, é um ciclo virtuoso quando eu trabalho no S, né? Agora, quando a gente pensa em transformar o S também em algo que gere receita, eu acho que e o ponto que você trouxe, para mim, foi maravilhoso, que eu sempre falei no RH, que ter resultado, ter lucro, é fundamental para você gerar novas carreiras. A gente tem que parar com esse tabu de que a empresa não pode lucrar. Pelo contrário, quanto mais lucro, quanto mais receita, mais emprego eu consigo oferecer. E quando a gente consegue conectar o social com esse resultado, a gente começa a ter um modelo virtuoso. Então, quando a gente fala de parceria no trampo, que a empresa que me contratou é minha parceira, é porque ela está me ajudando a financiar a Cássia, que é minha funcionária, que é minha headhunter, além de levar o talento e a diversidade para a organização dela. Então, quando a gente gera receita dentro da comunidade, você melhora a moradia, você traz condições, né, de infraestrutura, de esgoto, de água, de alimentação e até de esclarecimento. Uma sociedade mais esclarecida, com mais informação, é uma sociedade que prospera. Então, o S é muito mais do que eu mostrar que eu estou fazendo um trabalho voluntário. Eu estou gerando condição daquela sociedade mudar o patamar de vida e aumentar a qualidade de vida no sentido de educação, de saúde e de alimentação. E trabalhar com o ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU traz como um pacto. Dentro do trampo, especificamente, a gente colabora com o ODS de erradicação da pobreza e de geração de empregos e respeito aí para as pessoas. Então, é fundamental que as empresas olhem o S não apenas como uma filantropia, não é isso, mas como resgate da dignidade, onde eu dou condições daquela sociedade ser melhor em relação a essa questão que a gente fala de qualidade de vida, de alimentação e educação. E você muda gerações, né? Gerações de consumidores, aí que tá. É isso que talvez as pessoas não tenham sido olhadas talvez dessa forma. Ei, são potenciais consumidores. Hoje eles não compram o meu produto, mas talvez se eu der um pouco mais de condição, se eu gerar emprego aqui, então se eu aumentar meu lucro, gerar emprego, essas pessoas vão passar a comprar o meu produto. Então eu também cresço e aí vira um ciclo muito maior, né? E de bem, né? De ganho. Exato. E deixa eu fazer um comentário. O Daniel, por exemplo, ele é apaixonado pela empresa que ele está trabalhando. O Daniel não vai sair dessa empresa por R$10, por R$100, ou por um emprego que está oferecendo alguma coisa. Ele tem uma gratidão àquela oportunidade. Então, o engajamento do Daniel é muito maior que o engajamento da Sandra, porque aquela empresa mudou a vida dele. Então, além de tudo, de você trabalhar o S do SG, você também está trazendo um clima de engajamento que vai impactar em outros colaboradores. Engajamento é lucro, a gente já falou isso aqui também. Exatamente. Tem números, inclusive, que eu não vou me lembrar agora, que fala o quanto o engajamento aumenta a performance, aumenta lucro. E no momento em que a gente está com escassez de talentos, em diversos segmentos, né? Quando a gente pensa que trazendo pessoas assim, que elas têm uma... Não é uma dívida, né? Mas é uma gratidão por você mudar a minha vida. Alguém acreditou em você. Sim. É uma contrapartida que ela define. Ela fala, você acreditou em mim, então agora você... Aqui, no meu grau de fidelidade para você, minha reciprocidade para você. Então, isso acontece. São os gatilhos que as pessoas falam por aí. Uhum. E o quanto que mudar uma vida também... Como que... Eu fico pensando agora, como empresa, né? Isso também é muito realizador para a empresa, né? Pensar que você está mudando vidas, não só vendendo produtos mais, mas mudando vidas. Exatamente. Né? Através do seu trabalho, através disso. E uma coisa também que você falou, né? O quanto que... quanto mais lucro a gente traz mais carreiras, que você estava falando, mais pessoas, mais carreiras. A importância do RH ter essa visão. Exato. Do RH ter a visão que você precisa estar tão ligado na estratégia, que eu acho que às vezes a gente fica lá num monte de burocracia e tudo, mas o RH precisa mudar um pouquinho o foco, olhar a estratégia da empresa junto com a direção,
para conseguir gerar isso e gerar mais pessoas, mais carreiras. E aí a gente vai ser mais feliz no nosso trabalho, porque muita gente hoje no RH, né, Sandra? Ai, não é só papel, não gosto, não sei o quê. Eu me formei para trabalhar com pessoas e não trabalho com pessoas. Quer desenvolver pessoas, gente? Foca na estratégia que as coisas vão começar a acontecer. Eu adorei seu ponto, que eu fui RH há 30 anos, né? E o RH, ele é um grande agente de mudança, só que nem sempre ele se dá conta desse papel ou desse poder que ele tem. Mas pelo que você trouxe, eu concordo, e até vou colocar uma pimentinha aqui, às vezes o RH ele fica muito focado em acompanhar o presidente, acompanhar os diretores, estar em todas as reuniões, quando, na verdade, o RH tem que estar no campo. O RH tem que estar ali respirando a ponta, porque é a ponta que está falando uma porção de coisa para ele que ele não está ouvindo. Então, esse exercício de conviver com os colaboradores, de estar no dia a dia do colaborador, de viver a experiência, o RH fala muito, eu quero mudar a experiência do colaborador, employee experience, para ter um brand, para ter uma realidade, uma jornada. Tem que viver essa experiência. Tem que usar o transporte que o colaborador usa, comer onde ele come, trabalhar com as ferramentas que ele tem. É só assim que a gente consegue perceber a demanda, a necessidade. Claro, precisa estar nas agendas estratégicas, nas reuniões de planejamento, precisa. Mas não vai conseguir fazer essa mudança se estiver sentado nessa cadeira ali no escritório. Ninguém transforma nada sentado ali e vivendo um meio que ele não sabe, ele não conhece a realidade. Então, ele precisa estar nesse campo. Eu tenho uma história aqui numa empresa, não vou falar o nome, que eu estava trabalhando, e houve um problema de... deixa eu ver como é que eu conto, né? Um problema de sabotagem no banheiro da empresa. E era uma coisa bem séria, bem grotesca, nem vou comentar o detalhe. E aí eu estava como diretora de RH, o meu time trouxe, Sam, estão fazendo tal coisa no banheiro, etc e tal. A gente vai fazer uma reunião para cobrar. Eu falei, eu quero estar na reunião. Ah, você é diretor? Porque você tem que estar... Não, eu quero estar na reunião. Eu vou conduzir a reunião. Você convida a todos, mas antes eu quero saber sobre a dona Maria e a dona Joana, nomes fictícios, que trabalham no banheiro, limpando o banheiro. Eu quero saber onde ela mora, eu quero saber quanto ela ganha, eu quero saber quantos ônibus elas levam para chegar aqui, o trem, e quantas pessoas ela tem na família. E eu fui para a reunião com as pessoas para falar do problema, para conscientizá-las. Eu falei, gente, olha, se a gente tem um problema na empresa que vocês não estão satisfeitos, estão revoltados, tragam para a gente resolver. Mas toda vez que você faz isso no banheiro, você não está ofendendo o presidente, não está ofendendo o RH, não está mudando a vida do seu diretor. Você está prejudicando a dona Maria, a dona Fátima, que passam por essa jornada para limpar o banheiro. E que não é justo com elas. Mas você só consegue ter esse tipo de linguagem, Vivi, ou essa realidade, se você está ali no dia a dia. Se eu ficar naquela reunião só com o meu presidente e eu não for lá, der a minha cara para bater e falar olho no olho a realidade com o meu colaborador, eu não vou fazer mudança. Então, eu acho que o RH ele tem um potencial, uma competência enorme, mas às vezes ele se deixa dragar pela parte bonita da empresa, pela parte chique, fancy, estratégica. Ser RH estratégico não é estar na reunião estratégica de resultado. Ser RH estratégico é traduzir essa realidade para a organização e aí sim conseguir colocar elementos, práticas, ferramentas que vão ajudar a empresa a melhorar essa condição de trabalho, porque aí essa condição de trabalho é que vai trazer mais resultado. Vai trazer melhor performance, vai engajar, vai perder menos pessoas, vai reduzir o turnover, reduzir o absenteísmo. É isso que traz a ação concreta. E você falou um ponto importante, que a gente tem uma pesquisa que eu não foi uma das conversas que a gente teve aqui, então não tenho aqui agora, mas apenas 3% da empresa sabe para onde está indo. Então, alguém não está dobrando, né? Não. Alguém não está fazendo o seu serviço. Então, acho que essa dica aí, essa pimenta que você pôs foi muito bem colocada. Exato. E, se eu não me engano, não chega a 30% da liderança... Perdão. Não chega a 30% da liderança que sabe os objetivos estratégicos. Então, 30% de quem deve estar trabalhando nos objetivos estratégicos não sabe. Apenas 30% sabe, 70% não sabe. Loucura, loucura, loucura. E você chegou aqui de tênis. Eu tenho que contar para o pessoal...
Você chegou aqui de tênis e aí você falou, a partir do momento que eu saí da vida corporativa, eu uso tênis. O que aconteceu? Que mudança foi essa na sua vida? Na verdade, até eu mudei um pouquinho antes, eu acabei não contando para você, mas é quando eu mudei de empresa. Então, eu trabalhava de salto alto, de roupa mais formal. Era um ambiente que me exigia isso. E até alguns clientes, né, como consultoria, eu tinha que visitar alguns clientes e o dress code deles era esse. Só que, como eu falei com você, eu comecei a trabalhar muito com ONG e eu comecei a mudar. A gente começa a mudar, o ambiente que você frequenta é outro, a importância que você dá a algumas coisas é outra. Eu comecei a olhar assim, por que eu tenho tanta bolsa? Por que eu tenho tanto salto alto? Por que eu tenho carro? E o carro, às vezes você tem carro, não sei se você já parou para pensar nisso, para mostrar para as pessoas que tem aquele carro. Não é porque aquele carro é bom para você dirigir, é por causa do status e que ser ele aceita. Te traz, E ser aceita a inclusão. A inclusão no grupo social. E eu comecei a pensar que eu estava mudando o que eu queria, o que era importante para mim. E eu falei, não estou mais combinando, né? Ornando. A gente fala ornando, porque eu sou carioca, mas o paulista fala ornar. Não estou mais ornando com o ambiente. E quer saber? Eu quero outra vida. E teve essa mudança, que eu fui para uma outra empresa, que era uma empresa pequena. Eu fui ganhar 40% menos do que eu ganhava. Foi uma decisão difícil, né? Mas eu queria um outro estilo de vida. E fui para fazer uma transformação que foi muito gostosa na minha vida. E aí o primeiro passo foi esse. Essa empresa era uma empresa informal. Aí eu passei a usar o tênis. Eu não sei nem mais andar de salto alto. Sério. Doei muita coisa, guardei uma ou outra assim, para uma festinha. Te tornou mais leve, Sandra. Leve. Muito mais leve. E agora, quando eu saí, aí que eu me entreguei realmente para aquelas coisas que eu quero, né? Que é o andar de tênis, usar uma roupa mais informal, o não ter aquela preocupação de passar uma imagem ligada aos bens materiais. Claro, eu gosto de conforto, eu gosto de comer num restaurante bom com a minha família, eu gosto de fazer... E é legal você ter esse acesso. Mas eu como na favela também, eu vou de trem, eu moro do lado do metrô, eu ando de metrô. Quando eu falo para as pessoas que eu ando de metrô, ou de bike, ou a pé, as pessoas se assustam e sempre falam assim, quer uma carona? Eu morro de rir com meus amigos. Deixa eu te levar. Eu falei, mas eu optei por não ter carro, eu não tenho carro hoje. Lá em casa a gente não tem carro. Aí a primeira pergunta foi, mas se alguém passar mal, como é que você faz? Sim. Eu falei, eu peço táxi, Uber. Eu já não conseguia dirigir mesmo. Eu tive um problema com a minha filha pequena, eu não consegui dirigir. Eu tive que chamar o táxi, porque eu estava nervosa, meu marido viajando. Então, as pessoas acham que, às vezes, você não tem condição. E por você não ter a bolsa, o sapato, o carro, você está em dificuldade financeira. Não é, né? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Então, quando você muda o seu estilo de vida, as pessoas que conhecem você, elas se assustam. Então, a gente ainda tem uma sociedade onde conta quantas coisas você tem para falar se você é rico, se você é pobre. Para falar quem você é, na verdade. Quem você é. Não é isso que me traduz. Eu tenho uma filha de 15 anos e a gente acha até que estou exagerando. Eu tenho um de 27 e uma de 15, são outras realidades diferentes. Sem até dúvida. porque eu tinha consciências diferentes. E a minha filha, quando a gente vai comprar alguma coisa, ela não quer comprar nada com marca. Ela fala, não, eu não vou pagar para fazer o comercial da empresa. E eu fico super orgulhosa. Sim, nossa, sem dúvida. Né? O meu primeiro exercício é comprar aquela marca porque eu acho que a marca é boa. Ou até porque um dia eu comprei porque aquela marca me mostrava que eu tinha poder aquisitivo. Mas a minha filha já não é assim. E eu acho isso fantástico. Porque a gente não pode deixar ainda a sociedade valorizando as coisas que não têm valor. O que tem valor é o Daniel, para mim, que fez essa faculdade a fórceps, que está lá batalhando o emprego dele, eu me arrepio toda hora que eu falo dele. Eu também. Né? E que tem uma porção de Daniel escondido. Sim. Né? E tem gente, e a gente vê agora nessa situação que a gente está vivendo, né, que não tem carne em casa meses. E aí eu estou preocupada com a bolsa, entendeu? Se eu trabalhei, eu posso comprar e devo, se me dá prazer. Mas não pode ser só a bolsa. Tem que ter mais coisas que a bolsa, né? A bolsa é alguma coisa que me dá muito prazer, porque eu queria, ela representa aqui um ganho que eu tive. Legal, mas não pode ser só a bolsa. Então, enquanto a gente não transformar realmente a sociedade, para transformar, a gente precisa desse talento escondido, que vai ensinar a gente a olhar as coisas de forma diferente. Enquanto a gente não transformar a sociedade, a gente também não está preparando o futuro dos nossos filhos,
dos nossos netos, onde a gente tem abundância, mas está vivendo na escassez. É isso mesmo. E são essa galerinha nova é um novo olhar, né? Eles vão comprar, já tem pesquisas que falam que eles vão comprar de empresas que realmente estão preocupadas com o lado social, que são mais do que isso. Aí vem o SG que você comentou. E você falou assim, não pode ser só a bolsa, eu super concordo, acho que a pessoa não pode ser só sobre você. Eu acho que o mundo, a primeira coisa que a gente começou a falar, pertencimento. Você precisa pertencer a algum lugar. E se você pensar que é só sobre você, você vira o egoísta, é só sobre a sua vida. Mas, na verdade, a gente pertence a um país, a uma cidade que tem condição A, B, C, X, Y, Z. E esse olhar, na verdade, você me falou, eu fiquei mais leve. Cara, ficar mais leve não tem preço. Não tem preço. Né? Não tem preço. E a Leila Navarro foi acho que o nosso primeiro programa. E ela falou que quando começou a pandemia, ela morava numa casa de 200... Ai, não lembro. Não sei, eu sei que ela brincou. 300 e não sei quantos metros quadrados. Que ela falou que ela tinha 1 metro por ano para ela poder ficar. Ela ainda fez essa brincadeira. E agora ela falou que ela falou, gente, para que tudo isso aqui, né? Não sei o quê. Mudou para um de metade. E aí agora ela ia mudar para um de 50 e poucos metros quadrados, pequeno. Ela falou, é só para mim, eu não vejo mais necessidade, porque ela começa... E isso é interessante, quando a gente começa talvez a evoluir um pouco mais, sabendo que não é só sobre mim, o mundo, né? Que o mundo não gira ao meu redor. E isso a gente já devia evoluir desde a infância, porque isso acontece na primeira infância. Exato. A gente acredita que o mundo é nosso, mas tem gente que continua crescendo e continua achando. Com 30 anos tá achando que o mundo ainda gira em torno da gente, e não é. Exato. Então... Muito, essa sacada sua brilhante, adorei. E até tem um exemplo da bolsa, tem 2 exemplos muito engraçados, né? Porque no Covid, eu trabalhava todos os dias fisicamente, porque eu trabalhava com a saúde. Então, eu não sou médica nem enfermeira, mas eu trabalhava com. Então, eu como RH me sentia na obrigação de ir fisicamente para a empresa, mesmo com lockdown, porque eles estavam trabalhando ali. Então, eu tinha que ir, e fui. Só que eu comecei a usar sacola sustentável, porque quando eu chegava em casa, tem um protocolo. Eu entrava na área de serviço, tirava a roupa toda ali, botava tudo para lavar, e eu não peguei Covid trabalhando a pandemia inteira. No pior pico, eu não peguei Covid. E aí, eu botava tudo para lavar, inclusive a sacola. Eu não ia estragar as bolsas que eu tinha. E aí, eu comecei a perceber que as minhas bolsas estavam guardadas e eu não estava usando. Acabou o Covid, eu continuei com as sacolas. E as minhas amigas começaram a fazer bullying comigo. Eu vou te dar uma bolsa de presente. Eu falei, gente, eu tenho bolsa. Eu vou te dar, porque se eu só vim com essa sacola... Eu falei, gente, mas eu me habituei a andar. Hoje eu até vim com outra mochilinha lá. Mas eu me habituei a andar com a sacola. Eu comecei a ver que a gente não precisa também de tanta coisa, né? Então, eu acho que também essa mudança do mundo, Covid, agora a varíola do macaco, a guerra, estão trazendo para a gente reflexões também do que é importante, né? Muita gente, rico e pobre, morreu no Covid. Sim. Então, não é uma questão social. Então, a gente tem que pensar o que realmente é importante hoje para mim. Sim. É verdade. E tem algum site, por exemplo, quem está assistindo isso aqui, de repente tem alguma plataforma que a pessoa possa se cadastrar? Para quê? Desculpa. Para se cadastrar para vaga, por exemplo. Ah, tem uma plataforma, tem que passar o link. Mas... É que eu peguei o assunto no meio do nada, voltei com outro assunto. Isso acontece, gente. Acontece. Não, no LinkedIn a gente tem uma página do Trampo. Tá. O Trampo é seu, então se entrar lá no LinkedIn, tanto no meu nome, Sandra Geoff, quanto na página do Trampo, fica sabendo. Mas a minha população, meu público-alvo, eles não acessam o LinkedIn. Então, eu que vou até eles e a gente divulga ali carro de som, panfleto, Instagram eles usam, então a gente tem um Instagram do Trampo para eles, Facebook, associação de bairro, associação de futebol, ONGs. Então, também não adianta muito eu divulgar só a minha plataforma, entendeu? Entendi. Mas para as empresas que querem ser parceiras, a gente quer. Entra lá no Sandra Geoff do LinkedIn ou na página do Trampo é Seu e a gente tem empresas grandes já com a gente. Que legal. Bem bacana. Incrível. E depois a gente vai pôr na descrição do vídeo, vai colocar esses endereços que você está falando.
Bom, então caso eu que como pessoa física estou assistindo esse programa, alguém me mandou esse programa e falou, puxa, é uma oportunidade. Como eu, pessoa física, que moro lá na favela, que tenho, né, estou estudando ou já estudei, entre em contato com vocês. Eu vi que você tem alguns pontos. Agora você me pegou, hein, Vivi? Eu nunca parei para pensar nisso, porque eu sempre, uma coisa para eu repensar e aprender. Eu sempre achei, talvez um paradigma de que essas pessoas não vão me achar e vir até mim, tá? Mas é um ponto, eu vou pensar, eu não tenho hoje a resposta. Não tem problema. Não tenho canal. Pense, porque de repente, né? Pode ser. Tem algum linkzinho, alguma coisa aí que Exato. pode aparecer e ajudar mais as pessoas a se cadastrarem e aumentar o banco. Obrigada pela dica. Imagina, aprendi gente. Aqui. Aprendi aqui. Bom, vamos lá. Você também, o seu currículo é extenso, como a gente falou aqui no início, né? É que a idade não traz só rugas, né? Imagina, Tem que trazer experiência, coisa maravilhosa, né? Esse currículo aqui. Olha só. Bom, você então, assim, só pra gente finalizar das ONGs, você já trabalhava com elas mesmo já estando no mundo corporativo. Sim. A Accenture, que é uma empresa maravilhosa que eu trabalhei 20 anos, um dos presidentes lá, que foi o Roger Ingold, trouxe o Gerando Falcões para a empresa. Eu conheci o Edu Lira numa reunião, eu fui uma diretora que fui convidada para ser a diretora do projeto social, que era um projeto pro bono para a ONG. E eu fui sem conhecer, achava também que eu não conseguia fazer trabalho voluntário. Eu quero ser voluntária, mas não sei, não tenho tempo, aquelas coisas, né? E foi onde eu aprendi que o que as ONGs precisam não é necessariamente que você vá para lá trabalhar com criança, com idoso. É dedicar o seu conhecimento organizacional. Então, se eu sou bom em RH, vou fazer RH para a ONG. Eu posso fazer da minha casa, eu posso fazer de lá. E aí foi onde eu fui me envolvendo, então, acho que uns 7 anos atrás. E aí esse namoro, essa paixão foi crescendo. Ah, que lindo, legal. E aí, mas você também tem outros caminhos aí que você segue, que você faz você é palestrante, você tem alguns programas de transformação também. Conta um pouquinho pra gente. Tá. O que você tem feito aí de bacana? Tá. Eu pedi demissão, então, em dezembro, para me dedicar ao trampo, para colocar meu dinheiro no trampo e falei que ia tirar um sabático. Eu sempre trabalhei muito. Meu marido também sempre foi um apoiador da minha carreira, e eu a dele. Meus filhos cresceram nesse ambiente e também apoiam muito a gente. Eu falei, vou tirar um sabático, minha filha está com 15, essa fase de adolescente é legal a gente ficar mais próximo. E vou só trabalhar para o trampo, colocando dinheiro no trampo. Só que não, né? Que alguns ex-clientes e amigos meus começaram a me chamar para algumas coisas e eu comecei a me especializar no tema empresas tóxicas, que a gente chama muito hoje na Organização Internacional do Trabalho de PSC, que é Segurança do Clima Psicossocial. Então, as empresas trabalham muito na segurança do trabalho, né? Que é essa segurança física, mas e a segurança emocional? Aonde está? Sim, a gente tem a CIPA que cuida do físico. Não pode tropeçar. Exato, mas o emocional, o mental hoje não está tendo toda a atenção que merece. E a Organização Mundial da Saúde liberou agora em abril uma pesquisa mostrando que no Brasil, em 3 pessoas que trabalham nas empresas, uma pelo menos já teve burnout ou está em burnout, que é aquela síndrome do esgotamento físico e mental pelo estresse, né? Então, assim, quando a gente olha índices de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, todas estão bastante alteradas. Claro que o Covid aumentou, mas a gente está vivendo, né, e viveu muita mudança e vai continuar vivendo, e não estamos preparados para isso. Nem o líder está preparado para liderar, e nem o liderado está preparado para trabalhar numa outra configuração. Então, a gente até consegue viver, né, num ambiente que tem estresse. O estresse não é vilão. Mas quando eu estou ali recorrente naquele ambiente tenso, de cobrança ou de medo, naturalmente, né, eu começo como organismo, aí a gente fala de hormônios, eu começo a reagir para me proteger. Então, produzo, por exemplo, mais cortisol. Isso. Para me proteger e para poder estar ali alerta e me defender. Essa recorrência que me adoece. Esse ambiente estressante todo dia que me começa a gerar outras defesas no meu organismo e desbalancear meu hormônio e desequilibrar o meu controle emocional. E aí sim eu fico doente. O líder, por sua vez, não é um líder que foi preparado para ser líder, né? Geralmente as pessoas são promovidas a líder porque são boas técnicas,
E ela não sabe também segurar, às vezes, a barra dela, que também é pesada, que também é ser humano, a gente esquece. E aí eu fico naquela confusão e a minha empresa fica tóxica, as pessoas adoecem, o meu resultado fica prejudicado, absenteísmo, turnover, tudo isso, afastamento. E eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa para contribuir. E aí eu criei o Benice, que é a empresa aí que eu sou fundadora. Trabalho eu, que sou psicóloga, minha irmã, que é psicopedagoga. E a gente tem uma bagagem de neurociência também, que a gente foi aprendendo, desenvolvendo há alguns anos. E a gente começou a juntar essa realidade que eu vivi de 30 anos em organização, com mais o que a gente estudou, com mais uma visão de educadora da minha irmã. E a gente começou a trabalhar algumas coisas nas organizações para ajudar a trabalhar a segurança do clima psicossocial. Ou seja, como eu, como líder e RH, entendo que a minha empresa está adoecendo, que alavancas a gente pode tratar para minimizar os impactos das mudanças que vão continuar acontecendo no mundo, na empresa, e como é que eu posso aí preservar a saúde mental do meu colaborador, entendendo que quando ele está saudável, ele é melhor para mim e para ele. Inclusive, o meu custo de saúde, eu não sei se você sabe, Vivi, mas hoje uma das linhas mais altas do RH, da empresa, é a sinistralidade, né, que é a utilização aí do plano de saúde. Então, como é que eu posso, até do ponto de vista financeiro, business case, reduzir esse custo? Porque também, se você tem isso muito alto, a sinistralidade alta, quando você vai renovar para o ano que vem, vai ser mais caro ainda e a empresa vai ter que desembolsar. Então, a gente está falando de dinheiro. E os campeões de audiência hoje na sinistralidade são as doenças mentais, né? Então, como é que eu faço isso de uma forma preventiva e aí trabalhando a cultura, né? Eu tenho que trabalhar a cultura da minha organização, tenho que trabalhar o clima da minha organização para que eu tenha mais confiança, as pessoas se respeitem mais, tenham um ambiente onde elas sabem que podem errar, sabem que podem falar dos problemas, sabem que podem falar que não sabem fazer aquela tarefa, né? E que o líder está mais preparado para viver nessa pressão, está mais preparado para exigir com respeito e até demitir com respeito. A gente não está falando aqui de aceitar um ato desrespeitoso, de incompetência, de falta de comprometimento. Não. A gente está falando aqui de saber cobrar, de saber liderar, de saber gerir as suas pessoas. Então, o Benice tem essa proposta. A gente tem feito projetos com várias empresas grandes. E o mais gostoso é ouvir o feedback da transformação. O próprio líder falando do como ele ainda não tinha percebido o impacto dele, do comportamento dele. E a gente é ser humano, né, Vivi? Sim. E o comportamento, né, é que nos credencia ou descredencia, e o seu comportamento pode ser mudado. Você pode mudar, mas você precisa conhecer. Então, o autoconhecimento, saber quais são os meus erros, saber quais são os meus defeitos, como eu trato meu marido, a minha filha, o vizinho, a moça que trabalha em casa, isso diz muito sobre mim. Então, quando eu começo a entender esse meu padrão de comportamento, eu começo a ver que, poxa, isso não é legal. A minha comunicação está muito violenta com meu marido. Por que eu me comunico assim? Eu posso falar para ele que eu não gostei de determinada coisa de outra forma. Então, é esse aprendizado que a gente precisa levar para as organizações, mas, claro, essa é a parte soft. Tem a parte hard. Eu tenho que mexer nos processos, eu tenho que colocar um código de conduta que eduque todo mundo, que aqui não pode jogar papel no chão. Aqui eu não posso falar da sua religião. Por que não pode? Porque a gente combinou. Então, no código de conduta, eu não discrimino. Então, construir esse código de conduta, treinar as pessoas, mexer nos processos, criar um canal de denúncia, falar para o chefe que hoje ele não pode mais falar da calça branca da Vivi. Agora está chato trabalhar aqui, não posso falar mais nada. Nunca pôde. Nunca pôde, né, meu bem? Nunca pôde. Então, mas vamos combinar que daqui para frente não pode? Vamos combinar que o que você não sabia, a gente como RH, a gente como Benice, todo mundo junto vai te mostrar que não pode. Tudo bem se você fazia assim. Agora a gente não vai fazer mais e a gente vai te ajudar a não fazer mais. Porque além de eu estar desrespeitando a Vivi, eu como líder que estou comentando da sua calça branca, agora eu estou vulnerável. E ele não percebeu que ele está vulnerável. Ele pode ter uma ação criminal, uma ação civil, ele pode ter um problema de imagem nas redes sociais, e a gente tem visto aí vários casos, né, muito à tona, que a gente precisa mudar o jeito de se comportar. E é 100% factível
mudar o próprio comportamento. Mas eu preciso saber o que está bom ou ruim nesse comportamento. Preciso conhecer. Bom, eu como RH, ou eu como líder de empresa também, o que eu preciso observar na minha empresa para entender? Primeiro, vou fazer 2 perguntas. Primeiro, o burnout está ligado só ao trabalho? Não. Tá. Quer que eu fale mais? Fala mais. Depois eu faço a outra. Não está ligado. E aí que é o ponto trick dessa questão, né? E que as empresas estão mais vulneráveis ainda. Então, o burnout hoje é uma doença ocupacional, né? Que foi estabelecido em janeiro pelo Ministério do Trabalho. E sim, se eu configurar, eu conseguir provar que eu entrei em burnout na empresa, a empresa tem a opção de responsabilidade comigo. Mas como você tocou no excelente assunto, não é só o trabalho. É também a minha vida pessoal, é também o meu modelo mental, é também a minha resistência à pressão, é como eu lido com meus problemas. Só que a empresa está numa posição vulnerável porque isso tudo está ficando na conta dela. E eu já tive vários amigos neurologistas me explicando que não dá para provar a que ponto surgiu. Exato. De quem é a culpa, onde surgiu e o que está acontecendo. Então, a empresa pode pagar uma conta que não é dela. Então, vamos fazer o caminho melhor, que é prevenir. Eu sei aqui o que pode gerar o burnout. Eu sei aqui que eu posso ter um plano de ação para tratar os elementos vulneráveis, os elementos que a gente fala, os gatilhos, né, do burnout na minha organização. Então, tem um trabalho aqui que a empresa ainda não parou para pensar, que ela está pagando, às vezes, uma conta sozinha que não é dela. E que ela poderia reduzir isso ou evitar tendo ações preventivas. Então, acho que é o ponto que você perguntou aí, se o burnout é só culpa da organização. Ótimo. Bom, então, o que eu, como profissional, preciso olhar, o profissional de RH ou liderança, tal, preciso olhar hoje para minha empresa e falar assim, quais são os sinais que eu posso perceber que eu preciso tratar sobre esse tema? Tá. Você tem 2 caminhos. Tem o caminho dos indicadores, que é fato. Contra fato não tem argumento. Agora, os indicadores também têm que estar bem indicados, né? Eles têm que estar bem calibrados e bem claros sobre o que você quer ouvir também, porque colocar indicador lá que não resolva... Exato, claros e transparentes, né? Mas esses indicadores já são usados hoje. Então, por exemplo, absenteísmo, turnover, classificações de doenças mentais recorrentes nesses afastamentos, sinistralidade, número de denúncias e que tipo de denúncias. Foi denúncia de fraude? Uma coisa. Foi denúncia de assédio moral? É outra. Então, esses dados estão dentro da empresa. Pesquisa de clima, pesquisa da cultura, tudo isso está ali. Está ali, está evidente, e o RH pode gerir e usar isso para ter informação. E começar a perceber que não está legal. É tipo a febre, né? Você tem febre, você fala, alguma coisa não está bem no meu organismo. Então, esse termômetro existe em todas as empresas grandes e algumas empresas pequenas. Então, não dá para falar que não estão. O outro exercício que o RH pode e deve fazer é que ele ouve muita coisa. Ele ainda é, como eu falei, o agente de mudança e é procurado pelo colaborador e procurado pelo líder. Então, ele escuta essas queixas e ele vê também algumas coisas que ele poderia questionar. Exemplo, muito se fala, às vezes, na empresa, Vivi, ela é assediadora, ela assedia os colaboradores delas, mas ela é ótima profissional. Não é ótima profissional. Não. O ótimo profissional, ele tem o chá, que a gente chama. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente fala muito dos jogadores de futebol. Tinha jogadores de futebol que ele tinha o conhecimento da técnica do futebol, ele sabia driblar, que era habilidade, mas ele só brigava no campo. Não tem atitude. Então, ele não é um ótimo jogador. Idem o líder. Se esse líder, ele desrespeita o seu time, se ele assedia alguém, ele não é um ótimo líder. Então, o RH pode e deve questionar a liderança dele que ele não está mudando o comportamento ou está aceitando numa avaliação de desempenho a Vivi, que não deveria ser avaliada de uma forma boa. Ela tem que ser penalizada na avaliação ou até demitida, dependendo do que ela está fazendo. Então, o RH tem essa obrigação de questionar o status quo, de questionar esse comportamento da liderança, às vezes, de passar a mão e aceitar que alguém que não gere bem ou que desrespeita as pessoas é um bom profissional só porque trouxe dinheiro. Não, ele tem que trazer o dinheiro, mas ele tem que também trazer as pessoas e reter as pessoas.
Então, na causa do burnout da empresa, o líder está totalmente ligado. Deveria. Mas, às vezes, ele é o trigger, né? Ele é o gatilho, porque ele grita, porque ele desrespeita. Ou, às vezes, ele finge que não vê. E aí... Ou ele é omisso. Ele é omisso ou ele é o coadjuvante, né? Ou até o principal. E aqui eu queria deixar um recado para os presidentes, os CEOs, os grandes executivos. Eu trabalhei muito com grandes executivos, uns que eu sou fã, outros que eu não sou fã. E esse papel de líder é muito solitário. Nem tudo chega para ele. Então, tem muita coisa que acontece na ponta, ele não tem ideia. Ele está ali achando que ele tem as melhores práticas, que ele foi certificado no GPTW, que está todo mundo feliz, só que não está feliz. Então, ele precisa cobrar tanto aos seus líderes quanto ao RH que ele tem evidências de que as pessoas estão felizes e que esses indicadores que a gente falou agora possam ser, sim, usados não só para uma questão operacional de quantas pessoas estão afastadas ou de quantas pessoas eu perdi, mas para entender como está a saúde mental, o PSC, que é o Clima de Segurança Psicossocial, que a Organização Internacional da Saúde do Trabalho fala, para ele entender se a empresa dele realmente é uma empresa saudável e que prospera e que traz resultado. Então, é um alerta aqui, porque ele está muito distante na cadeira dele, às vezes da ponta. Sim, a importância de estar cada vez mais mão na massa, né? Exato. O César Souza teve aqui. Querido César Souza. Nossa, ele foi incrível. A gente teve professor. Aqui com podcast. Não, professor aula, né? É. E ele falou a importância do programa até que ele desenvolveu, que é o Mão na Massa. Eu brinquei com ele que é aquele do Fantástico. Eu falei, o Max Geringer copiou de você. Ele falou, é meu amigo. E que é estar lá na ponta, né? A importância de estar na ponta e sentindo o que as pessoas sentem e passando, ouvindo o que elas ouvem. Uma coisa que a Madeleine também teve aqui, falou, que eu acho que é importante a gente falar. Quando tem um líder tóxico, normalmente ele nunca está sozinho. Ele sempre tem pessoas do lado que estão sabendo, estão aceitando, estão permitindo e ninguém está fazendo nada. Então, ele nunca é um sozinho. Né? Então, a gente tem que prestar atenção dentro da nossa organização até que ponto, quando a gente tem um líder tóxico, provavelmente a gente tem pessoas ali do lado que estão aceitando, estão sendo coniventes com aquele comportamento. Perfeito. As pessoas fingem que não veem e ele está formando discípulos. Por quê? De novo, a gente vai falar lá da inclusão, né? Quando eu tenho um líder que é sempre promovido, eu começo a copiá-lo. Ele é meu exemplo de sucesso, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, quando esse líder, esse adiador, está sendo bem reconhecido, premiado, avaliado, né? Remunerado, eu começo a mostrar qual é o valor da organização. Então, a gente fala tanto de cultura, né, Vivi? Mas a cultura é como as coisas são feitas aqui. Então, é só a gente observar as pessoas, ficar na recepção da empresa e observar aquela empresa ali um pouquinho, você é visitante, você começa a entender como as coisas funcionam. Então, além de tudo, a gente permitir que esse líder continue nesse comportamento, eu estou passando mensagem para as outras pessoas. E as pessoas que são boas e não querem aquela cultura, elas vão embora. Sim. Então, é muito mais do que irresponsabilidade ou fingir que não estou vendo o líder assediador. É perpetuar aquela cultura. Perfeito. E aí, eu como profissional que estou lá na empresa e que estou passando por alguma situação assim, que estou percebendo sinais, aí eu não sei, os sinais de burnout ele é muito parecido com os sinais de depressão e ansiedade, né, Sandra? Uhum. Então, começa a se perceber aí... começo a perceber em mim que tenho esses sinais. Bom, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O que eu preciso fazer? Porque eu estou na empresa e estou passando por isso. É claro, tem uma situação que eu não sei se eu posso pedir a conta, não posso pedir a conta. O que eu posso fazer? Olha, eu tive burnout, tá? Durante, assim, um pouquinho depois do ápice da pandemia. E eu achava que eu nunca ia ter um burnout. Eu trabalhei em consultoria, você sabe que vida de consultoria é correria, pressão. Nunca tive nada, 20 anos. Mas depois eu tive um burnout. A culpa é só da empresa? Não, muito minha culpa. Eu parei de fazer yoga, eu parei de sair por causa da pandemia, eu parei de ter momentos de prazer, eu trabalhava remoto, então quando eu trabalhava remoto, mas era mais físico, eu ficava o dia todo sentada. Então,
tudo isso, eu tenho uma idosa dentro de casa, que é minha sogra, que mora comigo, ela está com 96 anos, ela estava com 94. O medo de eu levar, quando eu saía para trabalhar, e trazer Covid para ela. Então, tudo isso foi gerando uma atmosfera de tensão que eu não consegui lidar, porque eu estava cansada, porque, enfim, é todo um conjunto de coisas. E até hormonalmente a gente muda. E aí eu tive o burnout. Só que quando eu comecei a sentir, porque eu sou psicóloga, sempre fiz terapia, eu comecei a sentir que não estava legal, alguma coisa não estava funcionando. Então, eu comecei a ficar triste sem razão, eu comecei a não conseguir comer, eu comecei a acordar 3 horas da manhã todo dia. Eu falei, puxa, alguma coisa não está bem, e procurei um médico antes que as coisas ficassem mais complexas. E aí fui me tratando e gradativamente fui retomando o meu quadro. Então, mas quando eu vivi o burnout, mesmo me dando muito bem com a minha líder, que é uma pessoa que é minha amiga, que eu adoro, eu não contei para ela. Por que eu não contei? Porque eu não queria que ela me afastasse. Então, você se conhecer, Vivi, eu acho que é o primeiro caminho para você identificar se você está adoecendo. As pessoas que estão entrando num quadro de burnout, elas começam a estar mais cansadas fisicamente, o sono não alimenta, ela tem pesadelos, ou ela não dorme a quantidade de horas necessárias, muda a alimentação, ou você come mais ou você come menos, você começa a ficar irritada por causa do cortisol. Então, é comum, assim, é factível você perceber que você está tendo alguma coisa diferente, mesmo sem ser psicólogo, mesmo sem ser médico, e buscar ajuda. Qual é o problema nesse cenário? As pessoas têm vergonha. Porque quando você fala que teve burnout, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é desequilibrada. Sim, é fraca. É fraca. Né? Então, não é uma pessoa que eu quero. É bonito você ser inteligente, você ser forte, você ser tudo e colocar isso lá nas mídias sociais. Mas você ser vulnerável, como a Brené Brown fala... Amo. É feio ainda. É bonito a Brené Brown. A Michelle Obama falou que já viveu síndrome do impostor. Então, é bonito a Michelle Obama. Mas a gente não. Então, a gente também respeitar que a gente é humano e que a gente, sim, pode ter tudo isso... é algo que pode nos proteger e salvar a nossa vida. Né? Então, a ignorância, no sentido literário, de eu não querer mostrar que eu sou vulnerável, é o que me adoece, é o que me prejudica. Então, percebendo qualquer coisa diferente em você, ou alguém da sua família percebendo, é que você tem que buscar ajuda. Quanto antes você buscar, mais rapidamente você volta pro teu natural, digamos assim. Perfeito. Queria te perguntar aquela hora que a gente dividiu Desculpa. as perguntas. Não! É que o que eu, então, como RH, preciso perceber, quais os sinais que eu preciso agora começar a olhar, o RH, ou liderança, ou diretoria, as pessoas que têm algum poder de influência, o que eu preciso começar a olhar na empresa para perceber que tem os sinais ali de uma empresa tóxica, e que precisa contratar vocês, né, gente? Por favor. Fazer um merchandising. Exatamente, nunca é demais. Bom, eu acho que primeiro são esses indicadores, né? Tá. Preto no branco. Tá. E além de você usar o indicador para poder ter esse diagnóstico, você consegue medir esse resultado. Então, o projeto se paga. Né? Porque você começa a melhorar esses indicadores e ver que as coisas estão mudando. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é aceitar que a sua cultura não é melhor nem perfeita. Qualquer empresa que você vai conversar não tem problema de liderança. Qualquer líder que você pergunta, você é um bom líder? Já fiz pesquisas várias. Sou um ótimo líder. Então, falta essa coisa de realmente... se mostrar, de colocar o pé no chão, de falar, não, gente, a gente não é perfeita. Na minha casa não é perfeito, é na sua, Vivi? Você é perfeita? Eu não sou. Quantos erros eu tinha até no meu YouTube, eu colocava lá aprendendo com os meus erros. Eu publiquei 9 erros que eu me lembro, tem outros 3.000, e que me ensinaram erros com a minha filha, erros com o meu marido, erros com alguém do meu time, erros de liderança. Eu que falo de liderança e que sempre estudo e até me acho uma líder razoável, uma porção de erro de liderança. Então, acho que a gente ter essa humildade, que também é uma coisa que eu fui aprendendo, que tem a ver um pouco com usar o tênis e não usar só o salto alto, essa humildade de aceitar que a gente não é melhor, mais rico, mais inteligente em tudo, é que é grande vantagem competitiva para a gente identificar o problema.
E aí sim eu identifico o problema na empresa, então minha empresa não é perfeita, eu sei que não é perfeita e a gente sabe se tem assédio, a gente sabe se o clima está ruim. Vai desde boicotes, como eu contei aí para você, do banheiro, a gente vê fraude, a gente vê gritos, a gente vê cara feia, a gente vê as pessoas fisicamente desgastadas. Até a postura, né? Até a Leila postura, falou muito de postura. até a postura. Tensa. Então, assim, não é uma coisa que você precisa do consultor para perceber que está com problema. Você pode contratar o consultor para te ajudar a resolver o problema, porque ele vai ter foco. E não que você não seja capaz. É que às vezes o santo de casa não faz milagre. Sim, e você tem 3.000 coisas para fazer. Não tem esse foco. Mas não precisa contratar ninguém para mostrar que a sua empresa está com problema. Certo. Então, eu ajustando um pouquinho a visão. Ou então, quando a gente fala de indicadores, a maioria das empresas já tem essa política de indicador, OKR e tal. Algumas empresas, talvez ainda pequenas, ainda não desenvolveram. Então, a importância dos indicadores, eu ia falar KPIs, mas a importância dos indicadores para você conseguir medir, não só isso, outras 500.000 coisas, a importância, então, de ter isso com a gente. Exato. Bom, ainda continuando um pouquinho aqui sobre a saúde mental, as pessoas, depois da pandemia, elas estão mais estressadas. Bom, já disseram que ia ter uma segunda pandemia, que seria a pandemia mental, né? Muita gente demitida, as pessoas estão cheias de trabalho também. Né? Um lugar onde tinha 4 pessoas virou um posto. Então, as pessoas realmente estão doentes, né? Você falou, 1 a cada 3 pessoas. Então, se eu olhar minha empresa, eu posso fazer essa conta? Diz a Organização Mundial de Saúde em abril que sim. Tá. Mais ou menos, obviamente, né? Que é uma média, né? Mas olhando, falando, não, então, se eu tenho 300, então eu posso imaginar que 100 podem estar passando por isso. Exato. Então, e a importância de eu olhar para essa situação e fazer algo sobre isso. Exatamente. E tem coisas que custam dinheiro e coisas que não custam dinheiro. E a gente, como pessoa, né, ser humano, a gente também tem que entender que o nosso corpo é uma máquina. Assim como o carro, que o cara lava, que o cara põe o óleo. Eu falo cara que eu sou carioca, tá? Mas é homem ou mulher aí. Ele põe o óleo e leva para manutenção. A gente precisa fazer isso com o nosso corpo também. Quando eu falo corpo, é integral, né? Inclusive a nossa mente. Então, vai desde você dormir como adulto de 7 a 9 horas por noite. Não é balela, é porque você realmente consegue, durante o seu sono, recarregar, repor energia. O nosso cérebro, que pesa em média 2 quilos, ele gasta 25% da nossa energia corporal. É muita coisa, desproporcional para o nosso corpo. É verdade. Então, quando eu estou ali num trabalho mais intelectual, principalmente, fazendo home office 8 horas por dia, você levanta da cadeira, você está exausto. Você fala, nossa, por que eu estou exausto? Eu não fiz exercício físico. Mas porque o nosso corpo está sendo demandado ali pelo aquele desgaste. Então, você começar a colocar na empresa esse tipo de educação, né, onde você traz palestrantes, médicos, você promove meditação, você promove exercício físico, você incentiva uma alimentação saudável, você incentiva que as pessoas promovam a saúde, não fiquem indo no pronto-socorro. O pronto-socorro só traz custo para a empresa na sinistralidade. É 3 vezes mais caro que uma consulta de consultório, né? E aumenta o custo do RH, aumenta o custo da organização. Mas quando ela faz uma promoção da saúde, né, onde ela, uma vez por ano, vai no seu médico, checa como você está, e a gente envelhecendo, a gente precisa, sim, repor algumas coisas. Então, tudo isso, você começa a ter uma organização mais saudável, né? Então, cuidar do corpo também impacta na nossa mente. Cuidar da mente também impacta no nosso corpo. Perfeito. E promover ali uma coisa que eu tenho lido bastante, que é a ocitocina, né? Que é aumento ou liberação da ocitocina. E aí eu tenho estudado lá o Dr. Zak, né? O doutor do amor, que é o Paul Zak, que trouxe vários estudos mostrando que quando eu sou educada com você, olho no seu olho, eu estou aumentando a sua empatia, a minha empatia, estou produzindo em você essa liberação de ocitocina, estou promovendo um ambiente gostoso onde a gente se conecta. Então, ser gentil, né, ser acolhedor, ser amigável, não é só uma coisa. É bom para você também. É bom para você, porque você fica bem, porque você também recebe do outro coisas boas. Então, você vai ajudando na saúde como um todo. Então, é uma questão de
consciência, de autoconhecimento, para que a gente possa mudar esse ambiente. E falando em autoconhecimento, você também tem um programa que é Liderando a Si Mesmo. Liderando a si mesmo. Como é que é esse programa? Como é que isso já vai encaixando aqui no que a gente já está falando de cuidar do corpo, cuidar da mente? Foi no meu burnout mesmo que eu comecei a ver que eu liderava um time, que eu como RH liderava tanta coisa na empresa, mas eu não estava me liderando. Eu estava me deixando ser liderada. E liderança é uma competência, você já vai continuar, mas é uma competência tão importante, porque a gente tem que liderar, até dona de casa precisa liderar o estoque da comida, que horas vai fazer, que horas a criança vai para a escola, administrar tudo isso. E ninguém desenvolve essa competência. As escolas deviam ter uma matéria sobre isso. Tem escola que tem. Tem um programa que chama Líder em Mim, algumas escolas têm, eu sei legal, porque meu filho participou. É um programa bem legal que vai desenvolvendo essa liderança, porque, gente, exato, a gente não sabe. Não sabe. E eu não consigo liderar outros se eu não me lidero. Né? Então, eu preciso me liderar, eu preciso ter o controle da minha vida. Né? O controle que eu falo é, poxa, saber o que eu vou fazer, que horas eu vou comer, como é que está a minha saúde. Claro, N mudanças, eu adoro mudança, eu tenho muita experiência de gestão da mudança, vão chegar, mas o quanto eu estiver também preparada para receber o que eu não sei o que vai chegar, muito melhor. Então, o líder tem que se liderar antes de liderar o time. Quando ele tem esse controle, principalmente falando de controle emocional, amadurecimento emocional, Vivi, mais ele vai conseguir apoiar o time dele nessas condições de saúde, ou ajudar o time também a promover a própria saúde, ou ajudar o time a entregar. A gente vive num mundo caótico, né? Que é um mundo bunny, que chamam, que é um mundo não linear, um mundo ansioso, um mundo não previsível. Então, cada vez mais eu preciso ter controle e amadurecimento das minhas emoções. Eu posso gritar com você, mas eu sei não gritar com você, mesmo quando você me irritar. E eu me controlar para não gritar com você, eu não estou fazendo um favor a você. Eu estou fazendo antes um favor a mim, que não perdi a minha calma, que não aumentei meu cortisol, que não fiquei feia na foto, porque é ridículo você gritar com os outros, não é? Coisa mais feia, descontrolada, você vê alguém gritando com o outro. Então, o liderar a si mesmo, ele tem essa proposta de você ter o autoconhecimento, saber que sim, você não é perfeito, que você fica irritado, que você tem vontade de xingar alguém, sim, mas que você sabe controlar esse comportamento e não vai depois se arrepender, porque depois vem o arrependimento, né? Puxa, por que eu falei aquilo para Vivi? Por que eu tratei ela assim? E aí vem aquela ressaca moral, né? Então, o líder, liderando a si mesmo, tem essa proposta de ajudar o líder a liderar melhor. Mas primeiro ele tem que entender aonde ele está, como ele está se liderando, e não se ele está sendo atropelado pelas mudanças. A sensação que eu tenho quando eu vejo um líder gritando é que eu acho que ele tem tão poucas ferramentas para resolver um problema que ele precisa gritar. Mas às vezes ele tem, mas não sabe que tem. Às vezes ele tem um padrão de comportamento. E tem uma história que eu conto muito, acho que eu não contei aqui ainda, que eu, quando tinha 13 anos de idade, eu caí de patins, quebrei meu braço. Na hora eu levantei, as minhas amigas me ajudaram a tirar o patins, aí eu segurei o braço, foi uma fratura 3 partes, muito séria, bababá. E eu falei para as minhas amigas assim, olha, ninguém chora, eu que conto para minha mãe. E eu entrei em casa, sem chorar, segurando o choro, engole choro, literalmente, segurando meu braço, falei, mãe, eu acho que eu quebrei meu braço. E a minha mãe desmaiou. Então, eu já tive... E aí, hoje que eu entendo esse meu comportamento, por quê? Porque minha mãe tinha esse apagão emocional quando ela levava um susto. Então, ela sempre teve. E eu tinha medo da minha mãe desmaiar, mesmo assim ela desmaiou. Então, eu fui desenvolvendo um controle da minha emoção para que eu pudesse não provocar esse surto na minha mãe, esse desmaio da minha mãe. Então, hoje eu sei que eu tenho muito controle emocional e isso me ajudou muito na minha carreira, inclusive. Tive uma carreira muito de sucesso por causa do meu controle, não por causa da minha competência técnica, que eu fui aprendendo, desenvolvendo, mas a emocional é muito mais valiosa que o técnico em algumas organizações. E aí, eu desenvolvi isso porque na minha vida eu tinha essa história. Então, é um padrão de comportamento bom, mas tem padrão de comportamento ruim que eu também tenho, que eu também aprendi. Então, a gente é hoje um consolidado do que a gente veio vivendo. Então, quando você aprende sobre você, e eu entendo aqui, isso aqui não é bom, eu posso aprender a controlar, ou você amadurece emocionalmente, você consegue liderar melhor a sua carreira e a sua vida. Então, para eu começar a liderar o outro, primeiro eu preciso aprender algumas coisas sobre mim.
Então, as pessoas que estão... Você falou uma coisa aqui durante o podcast. As pessoas muitas vezes estão no nível técnico e a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Ótimo técnico, vira um péssimo gestor. Acontece tanto, né? E a gente precisa aprender cada vez mais com isso. Mas tá bom. Fui eu promovido, então, a ser líder. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Aprender a me liderar. Exatamente. E aí, para eu fazer isso... Aí são as ferramentas que você está falando, autoconhecimento, a primeira coisa. E tem várias, né? Você pode fazer terapia, você pode fazer mentoria, você pode ter sessão de feedback, você pode fazer yoga, até corrida e caminhada são exercícios físicos que te ajudam a conhecer o seu limite, te ajudam também a oxigenar o cérebro, e aí você acaba pensando várias coisas sobre o seu dia. Conversar com a sua família. Vivi, hoje eu vejo, assim, em casa a gente janta... todos juntos, e todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, que a gente está junto, ninguém leva o celular para a mesa. Isso é uma regra que a gente tem há muito tempo. Hoje, há um pouco tempo atrás que eu comecei a perceber quanto que isso é valioso. Na época foi muito mais assim para não trazer celular, que é falta de higiene. Mas depois a gente percebeu que a gente conversou mais, que a gente via o filho que estava crescendo, não tinha sacado, a ruga do marido, o marido vê a sua ruga. A gente começa a perceber até o estado emocional do outro. Então, essa coisa do olhar para o outro ajuda muito também a você se conhecer e entender como é que você funciona e prestar atenção no seu corpo. Falando no outro, o que eu preciso saber do outro para eu ser líder? O que eu preciso saber sobre o outro para eu ser líder? Olha, eu não sei como é que te responder isso, não tinha pensado, mas o que vem na cabeça que eu preciso saber do outro é que o outro é igual a mim. O outro tem dor, o outro tem dificuldade financeira, o outro tem dor de barriga, o outro tem vaidade, o outro tem inteligência. A gente acha que a gente é mais inteligente, né? A gente acha que a gente é mais, ou que a gente é menos. Não, o outro é um ser humano. E às vezes a gente está falando com a liderança também é segura. Ai, eu tenho medo de falar isso para o meu chefe, ele não vai gostar. Ele também tem chefe, né? Ele também tem líder. Ele também é casado, ou solteiro, ou tem parceiro. Ele tem problemas. Se não tem hoje um problema, ele vai ter amanhã. Então, quando a gente começa a prestar atenção no outro, também a gente aprende sobre a gente. Principalmente, será que eu faço isso? Eu falo para todo líder, sabe aquilo que você fala do seu líder? Seu liderado fala de você. Então, não repete. Não repete essa atitude, esse comportamento. Se você não... E o Simon Sinek que fala muito isso. Seja o líder que você gostaria de ter. Pronto. Ninguém mais precisa fazer curso de liderança, Vivi. Não precisa nem me contratar. Se fosse fácil assim, tava bom. Resolveu, né? Porque a visão de mundo é diferente, né? As culturas... E aí, a gente entra num ponto de cultura, né? Ah, mas a minha cultura é assim, os meus pais vieram não sei da onde, lá se faz desse jeito, e por isso eu faço desse jeito. Né? A gente ouve muito esse discurso. Como é que a gente quebra esse discurso? Pois é, mas por que tem que ser feito desse jeito? Porque sempre foi feito, não sabe aquelas empresas que você entra? Isso, já ouvi várias. Meu time também sabe muito sempre disso. Foi assim. Feito assim. Ah, sempre foi feito. Então vamos fazer diferente? Por que traz de vantagem esse jeito? Esse jeito está trazendo vantagem ou desvantagem? Ou mais vantagem ou menos vantagem? Então vamos rever. E aí, por que não pode mudar? Vai ficar mais fácil para todo mundo. Né? E aí eu falei para você que eu trabalho muitos anos com gestão da mudança. O ser humano tem medo da mudança porque ele se sente vulnerável na mudança. Ele tem medo de não saber, ele tem medo de ser eliminado. E o nosso cérebro foge do desconhecido por mecanismo de defesa. Eu também, quando muda alguma coisa na empresa, ou mudava, né? Quando eu não estou nessa o mundo corporativo, eu também tinha medo. Né? Então, a empresa que eu estava teve uma fusão. Eu falei, ferrou. Vai acontecer alguma coisa. Mas o tempo que eu fiquei ali nesse reme-reme era menor do que o tempo, de repente, de um par meu. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com mudança, eu sempre estudei mudança, eu me conheço. Então, você vai adiantar eu ficar aqui com medo? Vai piorar, porque se eu estou com medo, eu não vou entregar o resultado, eu não vou continuar o meu trabalho. Então, é inevitável. Mudança existe desde que o mundo é mundo e vai existir. Claro que eu vou reagir no primeiro momento, mas eu tenho que trazer para o lado mais racional o que eu tenho que fazer para lidar melhor com isso, porque não vai ter jeito. Ou eu vou ter um fim horroroso, ou eu vou ter um horror sem fim.
Não é isso? Engraçado, sim. Mas esse estado de mudança, que é o que a gente está passando agora, bom, é o que você falou, sempre teve mudança. Eu acho que agora o que está acontecendo é que ele está acelerado, né? Então, colocou num FF lá no... e está acelerado. Isso também assusta as pessoas, né? Isso também assusta qual deve ser a minha velocidade de movimento para poder atender isso, né? Isso também causa uma ansiedade na gente. Exatamente. Por isso que tem que ter essas válvulas de escape de cuidar da saúde, né? Eu, por exemplo, estou aprendendo violão. Ah, que legal. Tô aprendendo meu marido vai fazer 49, vou contar. E o sonho dele é tocar violão. Comprou o violão, também. Já fez a primeira parte. Violão tá lá, agora falta tocar. Vou dar uma dica para ele, tá? Eu tenho 54. Eu tinha esse violão pelo menos há uns 10 anos em casa. Tava lá guardado. E eu ganhei do meu time, um time que eu tive querido. Porque eles sabiam que eu tinha esse sonho. Bom, por que eu peguei o violão agora? Por 2 motivos. Primeiro, com a da neurociência, né? Que mostra que toda vez que você se dedica a aprender algo que você não sabe, você ajuda aí ao seu desenvolvimento emocional, você ajuda literalmente a aumentar a sua capacidade intelectual com a da neuroplasticidade. Os hormônios de prazer, né, também. Os hormônios de prazer e você desenvolve novas competências. Então, beleza. Falei, tô com 54, eu quero aprender mais coisas. Eu vou precisar tocar alguma coisa, vou ter que... Mas aí, isso não foi suficiente para dar motivação. Tá. O que me faz persistir, né, nesse aprendizado? É a sua motivação intrínseca, aquilo que realmente te conecta. A gente fala tanto de propósito, o propósito virou até moda. Mas o propósito é aquela conexão emocional, né, a tua motivação interior. E aí, meu pai é falecido, tem uma música La Belle de Jour, que meu pai cantava para minha mãe. E quando eu me propus tocar essa música, eu deslanchei. Você acredita? Nossa, até me arrepia. Que é o que me motiva mesmo, né? Então, tem um significado para mim. Então, fala para o seu marido, buscar uma música que tenha a ver com a história dele. E é muito, você falando agora, é muito engraçado que ele falou, eu quero tocar, porque eu quero tocar uma música que o meu pai tocava. Olha. É muito isso, né? Muito isso. De estar ligado. É tão profundo por que a gente faz as coisas, é tão de lá de dentro, que às vezes a gente não para avaliar. Você contando essa história faz todo sentido. Mas eu vou falar para ele. Ele. Mas ele já tá andando de bicicleta, começou a andar de bicicleta agora. Nossa, tá caminhando super da luz. biker. Foi isso que eu vi também. Comecei a andar de bike, de tênis, de violão. Ele tá caminhando da luz, hein? Que bom. Tá indo bem, ainda bem. Nunca fez, agora tá fazendo, tô bem contente. Que bom. É bom legal. saber que a gente pode... Saudável. E que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, não importa a idade. Aí vem o etarismo, a gente teve a Fran Winandi aqui. Fran veio. Querida, só gente boa aqui. E você aqui, meu bem. Aqui é assim, a gente não tá de brincadeira. Mas a Fran veio e falou a importância, né, da gente se manter ativo, a importância da gente não ter preconceitos contra a idade, porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem fazer, né? Claro que isso vai depender de classe social, infelizmente, mais uma vez. Sim. Né? Quem teve condições de ter assistência médica, quem não teve condições, mas que a gente não pode pôr todo mundo num pacote, né? Exato. E, puxa, o que mais, Sandra, o que você pode contar pra gente, que a gente talvez não tenha abordado até aqui, e que você não pode sair daqui sem contar? Nossa, tanta coisa que eu nem tô lembrando, Vivi. A gente falou muito, foi muito gostoso. Muito gostoso o papo. Eu queria só trazer essa desmistificação da mudança, tá? A mudança é uma coisa que dói, é uma coisa que a gente foge, mas a mudança ela está presente na nossa vida como um todo. E quando a gente para entender todas as dores e o que realmente a mudança está trazendo de impacto, a gente consegue se preparar e fazer essa travessia. Então, essa travessia pode ser uma travessia pessoal, como a gente falou do violão. Essa travessia pode ser uma travessia profissional. E eu sempre fui muito conectada com a carreira. É muito bom você ter uma carreira, é muito bom você ter o seu objetivo. E aí você tem que trazer isso para o seu racional, com o disclaimer da neurociência de que não há razão sem emoção. Mesmo quando eu acho que eu estou super racional, que eu tomei aquela decisão, a minha história vai impactar, o meu emocional vai impactar naquela razão e vai fazer várias coisas, eu até inconsciente me boicotar para não conseguir realizar. Então, você pensar no quais são os seus motivadores, por que é dura aquela mudança para você, te ajuda a trazer um pouco mais para o papel, né? E uma coisa que eu tenho feito muito hoje em dia, que eu aprendi no meu burnout, é que quando a gente está muito ansioso, estressado, você pega um papel e anota quais são as coisas que estão te estressando,
você vai descobrir que pelo menos 90% das coisas são coisas simples. Nenhuma é caso de vida e morte. Aí você fala, por quê? Eu vou ter que falar não para Vivi? Vou falar, Vivi. Vou falar não. Eu não vou entregar tal trabalho? Fala com a liderança antes. Não fala no dia. Eu não vou entregar. Você quer se separar de alguém? Senta e conversa. Então, depende o tempo todo da gente. A gente é o que é por culpa e escolha. Não tem essa de não aconteceu, eu sou assim, ou o mundo, ou Deus, ou o divino. Sim, tudo isso existe, mas é nossa escolha quem nós somos. E aí tem o Carlos Mello, é um cientista político do INSPER, eu dei aula no INSPER na época, conheci ele é fantástico, e ele me ensinou uma frase linda, que é assim, a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente tem que deixar filhos melhores para o nosso mundo. Então, chega de colocar culpa no outro, ou na crise, ou naquilo, no outro. A culpa é nossa, mas não é para a gente se matar porque a culpa é nossa. É porque se a culpa é nossa, a solução está com a gente também. Então, a gente quer viver mais nesse mundo, a gente quer que o mundo mude, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu reflito todo dia. Claro, também erro, como eu falei para você, mas sempre que eu estou saindo do caminho, alguma coisa acontece para mim falar, Sandra, volta para cá, porque está na minha mão, né? Eu adorei essa frase, a culpa é nossa. Se a culpa é nossa, a solução também está com a gente. Que coisa linda. E com essa frase eu vou encerrando, gente. Vou encerrando o nosso podcast. Sandra, muito obrigada pela sua presença. Que gostoso, que delícia, você que trabalho também conduz incrível. De verdade, conduz muito bem. Esqueci até que tinha gente aqui com a gente. Nós temos uma plateia aqui, Brasil. Pois é. Brasil, cadê as palmas da plateia? Eu tô brincando. Bom, muito obrigada. Foi muito gostoso, um aprendizado. O seu trabalho é incrível. Obrigada. Desejo toda sorte. Desejo muitas mais iniciativas como essa que a gente possa ver por aqui. Obrigada, querida. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Você conduz com leveza. Que bom. Gente, um grande beijo. Até a próxima. E a gente se vê no Pode Ser Humano. Tchau, tchau.